Mas eu acho que não, porque como é que ele mata uma alma que está dentro do próprio corpo Sim. dividindo com ele? Ó, eu recebi um comentário no meu canal que eu achei fantástico. O nome do rapaz é Gamas Dungeon. E eu fiz até um vídeo sobre isso. Porque o comentário do cara é sensacional. Ele começa com eu sabia. Já mostra que o cara já estava confiante, né? E aí ele fala assim: o Asta é uma anomalia do mundo. Todos os personagens têm paralelos aos contos de fadas, exceto o Asta. E se tirarem ele da história, o rumo se manteria naturalmente com Yuno sendo o protagonista. E por ele estar lá, muda tudo em questão dos personagens dos personagens secundários. E eles se tornam os principais. Ou seja, o que ele quer dizer aqui? Que os personagens que não tinham atenção, que não tinha ali um destaque, se tornam os principais, que os touros negros saem da última posição e se tornam um esquadrão mais forte, enquanto os personagens que eram ali o destaque de Clover se tornam ali coadjuvantes, né, que era o Alvorecer Dourado. E aí ele fala assim: o poder profano se torna a salvação, né? O poder de um demônio se torna a salvação do reino de Clover. E o que era para ser tudo no mundo, que é no caso as magias, né? Na mão do Asta se torna nada. O Asta não deveria existir e isso mudou tudo. E ele é a representação de um efeito borboleta no conto de fadas. Praticamente a personificação da teoria do caos. Cara, isso aqui, toda vez que eu leio esse comentário, eu me arrepio pra caramba. Porque o Lucius, ele controla a magia do tempo. O Asta, ele é a própria teoria do caos, né? É algo ali criado, não sabemos como, né? Que não foi nem previsto por alguém que tinha o controle sobre o tempo. E não sei se vocês conhecem o que significa a teoria do caos, né? A teoria do caos, ela tem a fundamentação de que um bater de asas de uma borboleta aqui no Brasil pode causar um furacão no Japão. Então, é como se fosse ali um pequeno efeito pode gerar um grande efeito, um grande desastre ou uma grande consequência mais para frente, né? Então, o Asta, ele seria a própria teoria do caos, o próprio caos no plano perfeito do Lucius, né? A definição do Asta sobre essa anomalia seria algo realmente fantástico nessa formação de que como o Lucius ele manipula o tempo, o Asta ele é a própria teoria do caos. E isso quebra aquele clichê, né? De, não, o protagonista é aquele cara com um destino, que foi destinado a ser aquilo outro, mas o Asta, na verdade, é o cara que vem justamente para quebrar esse destino e torna imprevisível esse destino que existia para o mundo. E ele seria uma quebra, seria uma baita quebra de clichê para esse pessoal que fala que Black Clover só é clichê, clichê, clichê. Aí seria Mano, é muito um interessante cala-boca legal do Tabata. que teve uns capítulos, teve um arco no anime, um arco filler, chamado Os Obliteradores de Demônios. Que no final nada mais era do que eles queriam pegar o demônio do Asta para meio que eles se tornarem o que o Asta se tornou. Porque eles com magia eles não conseguiam fazer nada. E o Asta sem magia com um demônio que é meio que algo muito errado lá na sociedade, o Asta se tornou quem ele é. Então é muito interessante isso. E o Yuno é tão protagonista quanto o Asta. Chupa aí, Bernardo Pita, seu otário. Tá sumido, hein? Mas eu ainda acho que essa magia demoníaca ainda vai pegar bastante, vai encher bastante o Asta ainda. Até o Fuego fala essa questão da hierarquia que o Asta atingiu, né? Que ele deveria ser uma hierarquia igual a do Yuno. Mas acredito que a magia demoníaca ainda pega um pouco o Asta, porque ainda tem uma galera que ainda desconfia do Asta, mesmo já tendo meio que mostrado em várias ocasiões que meio que ele não tá ali para fazer o mal, ele tá ali para fazer o bem, ele tá ali para ajudar, inclusive na frente da população. E